Antes de iniciar, eu quero indicar para vocês duas leituras. Essas aqui talvez vocês já devam conhecer, talvez o Luiz Gustavo já indicou para vocês. Formador de Heróis, um livro muito bom sobre liderança, sobre formação de discípulos e essa multiplicação. E outro livro muito bom, que impactou bastante a minha vida, é esse livro aqui, O Reino de Ponta Cabeça. Donald Kraybill. Eu ouvi indicação do Douglas Gonçalves, também do pastor Hernandes Dias Lopes, e gostei muito, uma leitura muito boa, inclusive muitas ideias que eu irei compartilhar com vocês hoje estão contidas nesse livro, indico muito para vocês. Esse aqui eu não falei os autores, Dave Ferguson e Warren Birch, mas é isso aí, então vamos começar. O Luiz Gustavo ontem introduzindo, ele falou algumas coisas muito interessantes sobre a situação da nossa sociedade. E nós continuamos vivendo a velha inversão de valores, né? Aqueles que deveriam ser considerados verdadeiros heróis, parece que hoje estão sendo tratados como os vilões. Eu não sei se vocês percebem, mas o policial se tornou uma ameaça. Os pais não são mais vistos pelos filhos como os grandes heróis dos seus filhos. Os professores se tornaram o problema. Os professores que outrora a gente considerava, né, os heróis da sociedade, aqueles por quem passa muitas das formações. Essas figuras importantes que outrora nós considerávamos então como verdadeiros heróis da sociedade, parece que hoje a gente percebe uma culpa, uma pecha de vilões sendo colocada sobre essas pessoas. Eu não sei se vocês se lembram, mas alguns anos atrás, acho que a galera mais jovem não vai lembrar desse período, mas surgiu uma polêmica muito grande com relação àquele programa Big Brother. Não olhem, não vale a pena, não assisto, mas eu lembro que a polêmica foi tão forte que se noticiou e muito se falou. O apresentador Pedro Bial, ele fez um comentário sobre os participantes desse programa, se referindo a eles como os heróis. E foi assim algo que, caíram em cima dele e tal. Mas se vocês se lembram, isso gerou muita polêmica. E essa é uma realidade que acontece. A mídia, as séries, os programas tentam nos empurrar um modelo de heroísmo, um padrão de heroísmo que vai totalmente contra a lógica do que verdadeiramente são os valores, do que verdadeiramente caracterizam um herói. E a gente não pode, queridos, mais acreditar que La Casa de Papel são um padrão de heróis para nós. A gente não pode mais torcer pelo sucesso dos personagens errados. A gente precisa realmente colocar os vilões nos seus lugares e dar reconhecimento de heroísmo a quem realmente tem direito. E na verdade acontece que há um esforço muito forte hoje para desnutrir, para desconstituir o verdadeiro significado, a essência da palavra herói. O Luiz falou ontem sobre algumas definições, e uma que eu achei no dicionário, que eu acho que define muito bem, é aquela que define o herói como um indivíduo notabilizado por suas realizações, seus feitos guerreiros, sua coragem, sua abnegação, magnanimidade, indivíduo capaz de suportar exemplarmente uma sorte incomum, ou que arrisca a vida pelo dever ou em benefício de outrem. E parece que a ideia de herói que se tem hoje é muito diferente dessa definição. Parece que hoje o que se entende por herói se enquadra mais num outro conceito que eu também encontrei, que define assim, uma pessoa que se distingue ou que é centro de atenções. O herói da pós-modernidade parece ser mais esse pendente para esse tipo de conceito, né? O centro das atenções. Alguém que
busca apontar para si mesmo, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que quer ser o centro das atenções, que não quer fazer pelo outro, e quando age em prol de alguém, ainda assim a sua motivação é do que isso pode resultar para si mesmo. E muito disso acontece por causa de um tipo de formação, um tipo de educação, que um autor que eu gosto muito, John MacArthur, é um escritor e teólogo, ele define esse tipo de educação, ele fala sobre esse tipo de formação que influenciou até mesmo muitos lares cristãos, e ele fala esse tipo de comportamento definindo ele como autoestimismo. E o que seria isso? É um tipo de formação que diz que crianças e adolescentes, se elas tivessem uma opinião melhor a respeito de si mesmas, a maioria dos problemas psicológicos e emocionais seria resolvida. Os especialistas do autoestimismo, eles defendem essa ideia de reforçar a autoestima. E eles colocam a culpa na conta dos pais pela baixa autoestima dos filhos, dizendo que se os filhos têm baixa autoestima é culpa deles, por não reforçarem a autoestima dos seus filhos. Dizendo que os pais não deveriam focar no mau comportamento, mas deveriam se preocupar em mostrar para os seus filhos o quanto eles devem se amar e se aceitar como eles são. E nessa visão, corrigir um comportamento errado seria um passo em falso, seria, na concepção deles, a maior tragédia que os pais podem praticar. Seria corrigir o comportamento errado de um filho. Isso seria realmente como reprimir a criança dentro desta visão. E a gente vê quão absurda e perigosa é e trágica é esse tipo de filosofia e de ensinamento. Ele traz alguns exemplos nesse livro em que ele fala sobre o tema. Ele cita uma liga esportiva para crianças que organizam torneios em que não há nem perdedores, nem ganhadores. E ele fala também sobre escolas que adotam um sistema de ensino em que não há necessidade de reprovação, em que as pessoas não fracassam. E o pior exemplo que eu vi que ele citou é a tal da ortografia inventiva. O que seria? Basicamente, a criança deve escrever como ela sente que é melhor, que é correto. Não importa os erros ortográficos. E corrigir a criança, o adolescente, seria reprimir a liberdade de expressão através da escrita dela. E a gente vê algo bem semelhante, bem parecido, sendo ventilado já nos nossos dias. Então, a gente vê que isso é tão trágico, porque é uma filosofia que foca, que põe em evidência o ser humano. Esse autoestimismo é muito perigoso, e eu gosto muito de uma frase que ele fala, que ele diz assim: o trabalho árduo, a verdadeira excelência, o bom comportamento e o domínio próprio foram sacrificados no altar da autoestima. O egoísmo se transformou em virtude, o maior de todos. A gente precisa perceber que esse é um padrão totalmente antibíblico. É como a gente jogar fogo já num incêndio descontrolado. A gente está fomentando ainda mais a depravação humana, as nossas inclinações, a inclinação natural para o erro, para o pecado. E é claro, gente, que eu não estou negando a importância do amor próprio. Não é isso, é bem diferente, são coisas diferentes. O amor próprio bíblico, aquele que é mandamento do Senhor, ele produz em nós uma atitude que sempre nos leva a olhar para o outro. Sempre nos leva ao serviço, a amar o próximo. Não é um amor que se esgota em nós mesmos. Ele transborda, ele irradia para o outro.
Então são coisas muito diferentes. E esse comportamento, ele realmente preocupa, porque ele influenciou e ele acaba afetando até mesmo, às vezes sem perceber, as nossas famílias. Então hoje a gente vê, até mesmo dentro da igreja, está complicado, sabe? Às vezes você corrigir em amor, você dizer não para um irmão, você corrigir ele em amor. Às vezes está difícil o pai dizer não para um filho, porque qualquer coisinha a pessoa já se machuca, já fica de beiço. A qualquer coisinha a pessoa já quer virar as costas para o Senhor e quer abandonar a igreja, quer abandonar o ministério. É muito complicado esse tipo de filosofia. Ela tem prejudicado relacionamentos, tem gerado jovens enfraquecidos. E isso é preocupante e precisa despertar a nossa atenção. Tem gerado também rebeldes sem causas. Uma geração que coloca a culpa, ontem Gustavo falava, não é culpa do presidente, culpa do governo. É uma geração assim, rebelde sem causa, que culpa os pais que não me entendem. Ah, são os meus pais que não me entendem. Tudo se volta para si. Então a gente precisa, meus irmãos, meus queridos, a gente precisa de uma virada urgente. A nossa geração precisa ser aquela tropa de elite do reino de Deus, sabe? Você já olhou Tropa de Elite? Uma geração de jovens, uma geração que toma tapa na cara, mas não pede para sair. Amém? Uma geração que suporta, como aquela galera da Galeria dos Heróis da Fé, de Hebreus 11, que está sendo o tema do retiro, que suportou diversos sofrimentos, de sabores na sua caminhada, mas não pediram para sair. Continuaram na jornada, perseguindo com a sua esperança, perseguindo o propósito, vivendo aquilo que Deus tinha. Então nós precisamos de uma correção de ótica, de uma mudança radical na nossa concepção do que é heroísmo, do que é ser herói, do que é ser bem-sucedido, do que é ser vitorioso nos nossos dias, porque parece que esses valores estão totalmente contrários, focados no eu, focados no ser humano. Essa supervalorização tem gerado um egoísmo muito grande que não nos faz entender o que são atos heróicos conforme os valores do reino de Deus. E nós vamos ver que o conceito de herói e heroísmo no reino do Senhor é paradoxal. Ele vira de ponta cabeça, e é por isso que eu coloquei o título como Heróis de Ponta Cabeça. A gente vai ver que os verdadeiros heróis, eles fazem coisas incríveis e são caracterizados por um modelo de atitude altruísta, abnegada, pessoas que renunciaram às suas vontades, que deixaram de olhar para si mesmas para olhar para o outro. E eu quero que a gente medite nessa manhã através de um homem, um grande homem de Deus que eu considero um dos heróis da Bíblia. Inclusive foi mencionado pelo próprio Jesus. A partir da vida dele nós vamos perceber marcas de um herói do reino de Deus, de um herói de ponta cabeça. E eu quero falar sobre uma figura que vocês conhecem, João Batista. Alguém conhece João Batista? Um cara legal da sua época, né? Não só pelas vestimentas maneiras que ele vestia, né? Mas, pelo que ele vestia, pelo que ele comia, mas principalmente pela atitude resoluta dele, pela atitude humilde dele. Nós vamos ver quão surpreendente é a vida desse homem de Deus. Mas antes de analisar a vida de João Batista propriamente, eu preciso que a gente tenha um pouquinho de compreensão de contexto para entendermos a importância de João Batista na sua época. Porque quando a gente entra no Novo Testamento, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas parece que a gente entra num mundo totalmente novo, totalmente diferente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina ali em Malaquias, e logo quando abrimos em Mateus, parece que nós estamos vendo realidades bem diferentes, né? A gente vem de um período profético, onde nós temos muita atividade dos profetas profetizando.
E logo nós entramos numa realidade nova estabelecida. Então nós saímos de um período histórico em que Israel passa por uma sucessão de dominações. Nós temos primeiro, e isso devido a diversos atos de desobediência do povo, que foi de maneira gradual afastando e distanciando o povo de Deus, gerando consequências para a sua vida. Então nós vemos ali que o Império Assírio é o primeiro a vir e dominar o reino do norte. E depois, na sequência, nós vemos os babilônios que conquistaram o reino do sul, o reino de Judá. E depois vem os persas que conquistam os babilônios e, consequentemente, o povo fica debaixo do jugo dos babilônios, dos persas. E os persas, eles eram um povo que tinha uma política de conquista diferente. O que os persas faziam? Quando eles conquistavam, eles dominavam os seus povos conquistados, eles não impunham a sua cultura. Eles eram mais flexíveis, diferente dos babilônios que eram mais cruéis. Os persas, eles permitiam que os povos dominados vivessem dentro da sua própria cultura, dos seus costumes, desde que pagassem os devidos impostos, é claro, mas eles tinham essa política mais flexível. E é com essa dominação persa que o povo tem a chance de retornar para a sua terra e de reconstruir os muros, o templo, o que já era visto por muitos como parte do cumprimento das promessas de Deus de libertação. Então é nesse período que o povo vive um grande avivamento, uma grande reforma, e uma expectativa começa a se estabelecer no coração do povo. Nesse entre mentes aí nós temos aquilo que chamamos de silêncio profético, né? Cessa-se ali a atividade profética. Depois, esqueci de mencionar, vem os gregos, até que os romanos então dominam a parada, né? Fica tudo no domínio de Roma. E aí, embora os judeus estivessem vivendo com essa certa liberdade na sua cultura e na sua religião, eles continuavam sendo um povo dominado. E vocês entendem o que é para um povo que tem promessas de Deus, de que seria luz para todos os povos? Vocês entendem o que é para um povo que tinha promessas de Deus, de que viria um grande libertador, que colocaria o trono de Deus elevado sobre todas as nações? Um povo que tinha todas essas expectativas e promessas está sendo dominado, está vivendo sobre o domínio de outros povos. É muito complicado. E nesse período, então, ali em que nós entramos no Novo Testamento e que o povo já está debaixo do Império Romano, é que surgem diversos grupos. Já temos ali estabelecido diversos grupos que são importantes para nós entendermos o contexto em que João Batista ele vem e faz o seu papel como um profeta do Senhor. Dentre esses grupos, gente, eu quero destacar para a gente 4 grupos. 4 grupos. Os fariseus, os essênios, os saduceus e os zelotes. O que acontece? Nesse período aí que a gente está mencionando, o povo judeu tem a sua identidade religiosa fortalecida. E nós temos ali muita produção teológica, nós temos ali muito ensino, muitas leis orais sendo produzidas, interpretação da Torá. E esses grupos todos, embora com as suas nuances, embora assim seja um pouco controvertido as expectativas messiânicas dos judeus, uma coisa em comum esses grupos tinham: todos eles aguardavam o Messias. Todos eles tinham a expectativa do grande herói de Israel. E os fariseus, para a gente começar a analisar um pouco, de forma bem rasa mesmo, superficial assim, os fariseus eram um grupo extremamente radical na observância da Torá.
E além da Torá, eles observavam também uma série de leis orais que eles criaram a partir da interpretação da Torá. A gente vê diversas vezes nos evangelhos ali Jesus dialogando, Jesus confrontando este grupo, né? Então os fariseus são esse grupo que, para eles, Israel precisava de uma mudança radical. E essa mudança viria através de um separatismo de tudo aquilo que eles consideravam pagão, de todos aqueles que eles consideravam pagão. Os essênios, que é outro grupo, eles acreditavam que a cultura helênica havia corrompido tanto Israel, que até mesmo o sacerdócio, até mesmo a religião estava corrompida. Então eles foram um grupo mais separado da sociedade, um grupo que decidiu viver mais pelos desertos, um grupo que não tinha muito essa convivência com os demais. E eles pensavam que eles seriam liderados por um Messias numa grande batalha, e que isso se daria muito em breve. Os saduceus, por sua vez, eram um grupo de mestres da lei. E se vocês lembram nos evangelhos ali, os saduceus, eles também faziam parte do Sinédrio, que era um importante tribunal judeu. Só que os saduceus tinham um problema, que eles eram muito aliançados, eles flertavam demais com Roma. Então eles eram muito corruptos, facilmente se corrompiam para manter os seus privilégios. E os zelotes, que era aquele grupo mais sanguinário, mais revolucionário, aquela galera que o negócio é tocar fogo mesmo nos containers, aí o negócio é quebrar parada de ônibus. Esses aí eram os zelotes, que eles estavam dispostos assim a pegarem armas, se fosse preciso, para libertar Israel. E dentre os zelotes frequentemente surgiam alguns líderes que se autoproclamavam Messias. Então eles eram considerados, assim, no contexto romano, a maior ameaça. Era o grupo que mais preocupava Roma, porque eles eram baderneiro mesmo, era a galera da bagunça. A galera estava disposta a chutar o pau da barraca, como dizem, né? Essa contextualização é importante para a gente entender que é dentro dessa efervescência política, desse clima acalorado todo, que a gente aterriza no Novo Testamento. Dentro dessa variedade de expectativas com relação ao Messias, com relação ao grande herói de Israel. A gente vê que esses grupos todos tinham um tipo de expectativa com relação àquele que iria liderar a grande libertação. Eles esperavam tudo de um Messias. O herói desses grupos podia ser um guerreiro, um grande conquistador político, militar, mas pensar em um herói, em um Messias, que viesse humildemente, um Messias que nascesse numa manjedoura, um Messias que se humilhasse, e que ao invés de entrar numa linda carruagem em Jerusalém, entrasse num jumentinho. Isso era praticamente inconcebível naquela mentalidade. Não cabia a ideia de um herói assim na mente desses grupos, de forma geral. Então era necessário corrigir esses equívocos do que representam o heroísmo do reino de Deus. Era necessário haver um ajuste nesta lente que pairava por todo aquele contexto. E por isso que a gente se contextualiza, porque é nesse contexto que surge João Batista. É dentro de todo esse alvoroço que ele vem. E aí nós lemos lá em Mateus 3:1, o texto nos diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Então João vem como esse último suspiro, esse último fôlego da atividade profética. E os profetas, como a gente percebe, eles foram grandes homens de Deus, grandes heróis da história de Israel. Homens que por muitas vezes foram perseguidos, outros até mesmo deram suas próprias vidas para levarem, carregarem e anunciarem uma mensagem que não era sua. Para falarem de algo que não tinha nada a ver consigo mesmos,
Homens que abriram mão do seu conforto para falar de algo que era maior do que eles, para apontar para algo que era maior do que eles. E João Batista vem nessa mesma linha, ele vem nessa mesma trilha, nesse espírito dos profetas, para anunciar algo que não era de si mesmo. Ele não vem para falar de si, ele vem para apontar aquele que todos esperavam. Ele vem para apontar aquele que verdadeiramente era o grande herói, o mais esperado de todos. E o mais impactante, então, na vida de João Batista é isso, que ele não estava preocupado em mostrar a influência do seu ministério profético. Ele estava sim devotado a apontar para o grande herói. E a gente começa a aprender a partir disso que grandeza, recompensa, poder e influência no reino de Deus ganham um significado totalmente diferente. Ganham outro significado na vida dos heróis do reino de Deus. O que faz desses heróis aquilo que Donald Krybel, esse autor do livro Reino de Ponta Cabeça, ele chamaria de heróis de ponta cabeça. E por isso também o título da nossa mensagem. Isso já nos mostra também algumas marcas dos heróis do reino de Deus. Então, essas palavrinhas que ganham novo significado nunca são utilizados para satisfação pessoal ou para promoção pessoal. Os heróis do reino de Deus, eles não colocam os holofotes em si mesmos. Aleluia. Eles não colocam, e João nos lega esse exemplo. Ele não coloca as luzes em si. E eu acho legal porque João ele podia tirar proveito de todo esse contexto. Vocês conseguem perceber que João podia chamar a atenção para si, porque ele tinha discípulos, ele tinha multidões que vinham até ele para serem batizados, ele tinha uma expectativa popular, mas ele não tira proveito de nada disso para chamar a atenção para si. Lá em Lucas 3,15, a gente percebe esse ambiente em que João está inserido e como ele podia tirar proveito dessa situação. Lucas 3,15, o texto nos diz, eu vou ler aqui na versão King James. A esta altura, preste atenção, as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Cristo. Percebam que João ele não estava preocupado com a sua própria reputação. Percebam que as pessoas podiam e já tinha essa cogitação de atribuir a ele o título de Messias, do grande herói de Israel. Mas ele não faz questão nenhuma. Ele não busca os seus próprios interesses. E isso é tão evidente que João faz questão de esclarecer ao povo. E o texto vai nos dizer ali em Lucas 3,16. Então, João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água. Entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as sandálias, as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Então a gente vê que João coloca os holofotes em Jesus. Ele faz questão de apontar para quem verdadeiramente tem proeminência, para aquele que verdadeiramente será o grande herói. E como eu já disse, embora João tivesse discípulos e multidões que vinham, pessoas em massas que vinham até ele para ser batizados, ele não fez questão nenhuma de tirar proveito dessa situação. E lá em João 1, do 35 ao 37, João 1, do 35 ao 37, nós vemos que atitude linda de João. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus.
os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. E isso faz mais sentido quando a gente entende uma questão do discipulado daquela época. Era algo raro um mestre indicar discípulos a outro mestre. Os discípulos eram ensinados normalmente para depois reproduzirem isso na vida dos outros discípulos. Mas essa recomendação a outro mestre era algo extremamente raro naquela cultura. Exigia extrema humildade, exigia uma postura, uma atitude de prostração, de reconhecer que outro mestre tinha maior proeminência. E isso prova que a recompensa, a satisfação de João estava em ver Jesus sendo reconhecido. Jesus não estava preocupado, sabe? Não, os meus discípulos, negativo, são meus. Essa galera aqui seguir outro, negativo. Não, ele não fazia questão de prender, ele não fazia questão de possuir ninguém. Ele estava desprendido para apontar para aquele que ele realmente sabia que fariam toda a diferença na vida dos seus discípulos. Em João 3, do 26 ao 30, e se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, preste atenção agora no que ele diz, queridos. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. E é aí que nós vemos João declarando aquela frase linda e maravilhosa, que deve se tornar e que é o lema, a bandeira, o estandarte dos heróis de ponta cabeça, dos heróis do reino de Deus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João foi um herói de ponta cabeça. Não buscou seu próprio reconhecimento, colocou os holofotes em Jesus, tanto que o próprio Senhor depois vai falar sobre a pessoa de João. Os heróis do reino de Deus, eles não estão buscando recompensa e reconhecimento humano. A recompensa do herói do reino de Deus, do herói de ponta cabeça, está no Senhor. Como diz Paulo, ser achado nele. Com o que me importo? Com o coração do Senhor, em ser amigo do noivo. Essa é a minha satisfação. Olha o que Jesus fala sobre João Batista em Mateus 11:11. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aleluia. Aleluia. E o que a gente pode aprender então com a atitude e a vida desse herói? Eu quero que você leia comigo Filipenses 2, do 3 ao 4. E a gente já começa a perceber, né, que as mensagens, as palavras, elas começam a se intercruzar, a se interpenetrar. E eu classifico isso como aquela repetição boa, aquela repetição saudável, sabe? Quando os assuntos começam como um quebra-cabeça a se encaixar. É porque o Senhor está reforçando princípios e verdades que Ele deseja que nós saiamos daqui conscientes disso. Amém, queridos? É aquela repetição que Deus nos fala lá, ensina isso dia e noite. Quando deitar, quando levantar, quando estiver andando pelo caminho, é aquela repetição que vale a pena. O texto nos fala: nada façam
por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Os heróis do reino de Deus, heróis de ponta cabeça, eles não buscam os seus próprios interesses. Ontem o Luiz Gustavo falava, desse ambiente, desse cenário em que a vaidade ela emerge, ela surge. Ambiente de escassez. E isso só põe em evidência ainda mais o egoísmo humano, o quanto a queda, o quanto o pecado danificou, o quanto os seus efeitos eles são nefastos até os nossos dias. E o quanto a gente precisa dessa correção que vem pelo Evangelho, vem pela transformação que a palavra nos traz. Para a gente sair desta bolha e começarmos como heróis do reino de Deus, a colocarmos a visão no outro, colocarmos a nossa preocupação no outro. Os heróis do reino de Deus, frise isso, não buscam os seus próprios interesses. 1 Coríntios 10, 24, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. 2 Coríntios 12, 14, eis que pela terceira vez estou preparado para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado, pois não vou em busca de vossos bens, mas procuro a vós mesmos. Porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Sabe, queridos, essa necessidade de ver no outro não aquilo que ele pode nos dar. Os heróis do reino de Deus, eles não estão em procura das pessoas pelo retorno que podem receber disso, mas sim porque isso é mandamento do Senhor, porque isso agrada ao Pai, agrada ao mestre da missão, agrada ao Senhor da missão. Os heróis do reino de Deus usam o poder e influência em favor dos outros, principalmente para apontar a Cristo, o grande herói. 1 Coríntios 10, 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. O herói de ponta cabeça é aquele que usa a influência que tem, usa os recursos que tem, usa aquilo que o Senhor depositou na sua vida. O Christian falou aqui, e eu não sei vocês, mas eu estou desde o devocional assim, Espírito Santo me dando jab direto, e na barriga, no estômago, falando muito comigo. E quando Deus nos concede algo, não é para nós mesmos, é para servir, e principalmente para apontar o grande herói, para apontar a Cristo Jesus, para que as pessoas sejam salvas, queridos. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem trazido às nossas mãos? É muito simples. O Evangelho não é assim nada de outro planeta que a gente, quer dizer, até é, né? É de outro reino. Mas não é nada assim tão misterioso. É no dia a dia, no cotidiano, é no nosso ordinário. É lá no seu trabalho, com seus colegas, os recursos, a influência, a capacidade que Deus te deu para apontar Cristo Jesus, para apontar a salvação a eles. Que nós possamos entender que se alguma influência, algum poder temos, alguma habilidade temos, algum destaque Deus nos dá em alguma coisa nas nossas vidas, na nossa família, no nosso contexto de amizades, de relacionamentos, isso não é para ser usado para nossa autopromoção, não é para alimentar aquela autoestima de que nós falamos no início, mas é sim para cumprirmos o grande propósito, apontar a Cristo, apontar a salvação, apontar o grande herói, esse herói que ontem foi falado, é aguardado ardentemente, com muita expectativa. A criação está gemendo por esse herói, e nós somos esses que vão apontá-lo.
Amém. Glória a Deus. Lucas 22, do 25 ao 27. A gente já começa a ver então que Jesus, ele bagunça tudo, ele vira de ponta cabeça as definições convencionais de grandeza, de poder e de influência que normalmente nós temos. Lucas 22, do 25 ao 27, a palavra vai dizer: Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Aleluia. Não é ninguém mais, ninguém menos que o grande herói que está dizendo isso. O próprio Jesus. Eu, o herói de vocês, sou quem serve. E a gente percebe a equação do reino de Deus, ela é invertida. Poder e grandeza, de baixo para cima. No reino dos homens, na nossa cultura, naquilo que é convencional, nas expectativas das pessoas, equivocada, distorcida por causa do pecado, grandeza e poder é quem está no topo. É quem tem mais riqueza, é quem tem mais notabilidade, mas no reino de Deus é diferente. O grande é o servo, o grande é o escravo, o primeiro é o último. Quem ganha destaque não são os grandes, mas são as criancinhas. E essa equação ela deve fazer parte da nossa vida, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de raciocinar, conceitos sobre heroísmo, sobre o que é ser um herói, conforme os valores do reino de Deus. E eu quero que você acompanhe comigo uma citação que eu tirei do livro Reino de Ponta Cabeça, está nas páginas 345 e 346. O que podemos aprender com a compreensão de Jesus sobre o poder? Devemos usar o poder para capacitar os outros. O poder normalmente se torna uma bola de neve. Pessoas e instituições poderosas procuram cada vez mais poder, muitas vezes à custa dos outros. Os poderosos usam seu poder para protegê-lo e perpetuá-lo. Os poderosos usam seu poder para ganhar mais músculos. Consequentemente, o exercício do poder frequentemente aumenta as desigualdades de poder. Isso não significa que o poder é ruim ou deve ser descartado. O poder não é intrinsecamente errado ou mal. O problema aqui é como usá-lo. Construímos impérios egoístas? Abusamos dos outros por meio dos nossos músculos sociais ou organizamos nossos recursos para realmente servir aos outros? Ele deve ser usado para servir e capacitar outros. Os cristãos trabalharão para compartilhar e descentralizar o poder tanto quanto possível. Embora alguns degraus sejam necessários, deveríamos encurtar as escadas tanto quanto possível. À medida que isso acontece, a coordenação substitui a dominação. Os seguidores deveriam dar livremente autoridade para a liderança. Glória a Deus. Essa é uma citação que eu acho tremenda. O problema não é o poder em si mesmo, mas é como estamos utilizando. Como nós estamos utilizando aquilo que Deus traz às nossas mãos. E sabe, a gente não precisa ser um herói. Eu já convido o pessoal, por favor, que... A gente não precisa ser um herói lá do outro lado, no outro continente. Sabe qual é o espaço mais próximo de você? Que o heroísmo conforme o reino de Deus é necessário. É na sua casa, filho.
Os teus pais que ainda não conhecem o Senhor estão esperando que você, como filho de Deus, adotado pelo Espírito de adoção, coloque os holofotes lá na sua casa para os seus pais, mostrando e apontando Jesus com as suas atitudes. Abrindo mão de toda rebeldia, de todo questionamento. Ah, Gustavo, mas não entende os meus pais. A minha família é bagunçada, cara. Escolha ser o herói. Escolha ser um herói. Sabe, no seu trabalho, aqueles seus colegas que estão ali, que precisam que lhe seja apontado o grande herói. É ali, é nesse ambiente o mais próximo de nós. Como esposo, como esposa, como trabalhadores, como gerentes. Se Deus te deu o poder de gerenciar, de liderar pessoas, use esse poder para mostrar o que é servir, querido. Porque isso vai mostrar a atitude do nosso grande herói, aquele que foi servo de todos. E por isso que nós vamos falar então do nosso grande herói, do grande herói Jesus. Todos os esforços que a gente pode tentar aqui empreender para descrever o heroísmo de Jesus, gente, é insuficiente. É muito pobre para descrever o que foi esse grande herói. O próprio Jesus foi alguém que não colocou os holofotes em si mesmo. O próprio Jesus foi alguém que não colocou os holofotes em si mesmo. Isso pode parecer estranho, mas é verdade, queridos. Primeiro ele aponta o Pai. Ele sempre dizia: não falo de mim mesmo, não é de mim mesmo, é do Pai que me enviou, é para o Pai que me enviou. Em João 14:12, Jesus fala assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Você consegue entender o grande herói dizendo: vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Sabe, eu não quero que vocês fiquem limitados somente às obras que eu realizei. Isso é tremendo, porque Jesus não está preocupado com vaidade alguma com relação aos seus feitos. Ele quer que os seus discípulos multipliquem isso. Ele aponta para o Pai e depois ele aponta para os seus discípulos, coloca os holofotes neles também e diz para eles: olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Maiores do que eu fiz. E é isso que deve respaldar a nossa atitude. Não podemos nos preocupar mais se o outro vai fazer algo a mais, vai caminhar uma milha a mais do que nós caminhamos. O importante é que ele seja lançado ainda mais longe. O importante é que ele faça ainda mais pelo reino de Deus. E isso é muito trabalhado no livro Formador de Heróis. Nós precisamos nos preocupar não com o nosso reduto, não com nós mesmos e com aquilo que nós realizamos ou fazemos, mas em multiplicar o modelo de heroísmo que estava na vida de Jesus. Os heróis do reino de Deus, os heróis de ponta cabeça, são esses heróis que querem que os outros façam ainda mais pelo reino, querem multiplicar a atitude, ações de heroísmo do reino de Deus. Que a geração que está vindo, que está se levantando, cara, vá mais longe em nome de Jesus. Se isso tornar o nosso grande herói conhecido, se isso tornar o nome de Jesus conhecido, exaltado, adorado, se isso resultar em mais vidas para o reino de Deus, cara, eu te abençoo. Cara, vai mais longe, sim. O dom que eu tenho, que Deus me deu, vai ser para te abençoar, para que o Senhor te capacite para fazer muito mais. João Batista e Jesus nunca se deixaram seduzir por essas expectativas populares dos grupos da sua época.
eles sempre atenderam aquilo que Deus os chamou para fazer. Apontar os holofotes para Ele, para o grande herói, para o Rei da Glória, para o Pai. E quando a gente tira os holofotes de nós mesmos e colocamos sobre os outros, é que a gente experimenta o avanço do reino de Deus. Mas a gente precisa entender que isso vai nos custar. Vai nos custar a gente viver na sombra. Vai nos custar às vezes não sermos reconhecidos. E muitas vezes também vai resultar em a gente não sermos presentes quando as promessas se cumprirem. É só lembrar de Moisés. Ele não entrou na terra prometida, queridos. Sob a liderança de Josué, Deus faz o povo prosseguir. Moisés tinha morrido, mas ele seguiu firme. Ele seguiu firme. Sabe qual foi o grande mérito de Moisés? É que nesse processo de servir ao povo, ele se tornou amigo de Deus. Lembra João Batista? Essa satisfação já se cumpriu em mim. Apesar de não ver o cumprimento da promessa, no processo de servir ao povo, Moisés se tornou amigo de Deus. Cara, isso é demais. Isso é demais. E agora sim, para encerrar, eu quero analisar rapidamente 3 caminhos. Fiz vocês virem cedo demais, eu acho, né? Mas rapidamente, 3 caminhos que Jesus podia tomar, escolher, para satisfazer a expectativa das pessoas. 3 caminhos que ele poderia ter tomado para se tornar o grande herói de Israel. E esses caminhos são trabalhados por Michael Gorin e Craig Bartholomew. Me desculpem a pronúncia, eu já falei, sou péssimo no inglês. No livro Drama das Escrituras, esses autores trabalham com esses 3 caminhos. E um deles é o caminho populista. Se Jesus optasse pelo caminho populista, e nós vemos isso no contexto da tentação de Jesus, tá, gente? Eu não vou ler o texto porque a gente já não tem mais tempo. Quando Jesus é tentado por Satanás, Satanás oferece algumas opções para Jesus. E o caminho populista é esse, em que Jesus poderia transformar as pedras em pães. Aí você imagina na Palestina daquele período, onde grande parte da população era de pobres, de pessoas simples, famintas, grandes multidões que seguiam a Jesus. Nós vemos isso nos relatos da multiplicação dos pães e peixes. Imagina se Jesus opta por esse caminho e começa assim a transformar, no estalar de dedos, por onde ele passasse, pedras em pães e alimentassem todas as multidões famintas com frequência. Cara, certamente Jesus seria considerado, o top, é ele. Iriam aclamá-lo de uma vez por todas como Messias, como o grande herói. Mas Jesus não optou por esse caminho. Se Jesus optasse pelo segundo caminho e aceitasse aquela oferta de Satanás, se joga do penhasco e Deus vai dar ordem aos anjos para te socorrerem. Você consegue imaginar se Jesus entra nessa onda e aterrissasse de forma sobrenatural no meio do templo? Todos aqueles religiosos com essas expectativas iriam ver Jesus aterrissando com uma forma e um poder sobrenatural. Cara, certamente fariseus, saduceus iriam reconhecer, é ele. Mas Jesus não optou por esse caminho fácil. E se optasse pelo terceiro, se aproveitando das grandes multidões que seguiam ele, e liderasse uma revolução popular no estilo dos Zelotes, aquele grupo sanguinário de que a gente falou. Jesus tinha gente bastante para liderar uma revolução quentucha assim. Imagina se Jesus fomentasse a massa ali. Bora, vamos pegar
pedra, vamos pegar a espada, vamos pegar tudo que a gente tiver aí, porque é agora. Os zelotes seriam os primeiros, né? É ele, é o nosso grande herói. Vamos quebrar tudo. Só que o nosso grande herói, ele opta pelo caminho mais árduo, sempre. Ele não aceitou os atalhos e as propostas, porque essa seria a forma de heroísmo de Satanás. Essa seria adotar a forma que Satanás estava propondo para se apresentar como o grande herói de Israel. E o Senhor não aceita isso. Em Filipenses 2, do 5 ao 8: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de quê? Você pode dizer um pouquinho mais alto: e morte de quê? E morte de cruz. A morte de cruz foi o caminho escolhido pelo nosso grande herói. Ele não se assentou ainda num grande cavalo branco para vir em sua glória e seu poder. Ainda não. Primeiramente ele montou no jumentinho e entrou como um herói humilde para nos legar esse grande exemplo. Vocês querem ser heróis na geração de vocês? Vocês querem impactar o tempo de vocês? Façam como eu fiz. Tomem a sua cruz e sigam-me. Escolham o caminho que eu segui, caminho de morte, de cruz. E a cruz não é algo como a gente pensava, como a gente pensa, e eu pensava por muito tempo, aquele problema, aquela dificuldade, sabe, que a gente tem que carregar, que não tem jeito de a gente nos livrar. Aquele problema que a vida nos legou e que nós temos que suportar sem reclamar, sem murmurar. Não, a cruz é algo voluntário, é algo que nós escolhemos de forma deliberada, ou aceitamos ou não. É algo que resulta, que tem implicações nas nossas vidas, e principalmente de não nos deixarmos nos moldar pelas concepções de heroísmo equivocadas que o mundo está nos apresentando. Nos deixarmos nos moldar pela atitude de Jesus que serviu. O último texto que eu quero ler com vocês, João 13, do 1 ao 5 e depois do 12 ao 15. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, e preste atenção, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Na cultura palestina daquela época, a bacia e a toalha eram instrumentos que o escravo da casa usava. Não eram ferramentas que você veria uma pessoa importante utilizando. A bacia e a toalha eram ferramentas que a pessoa mais simples da Palestina daquele período utilizava. E o nosso grande herói não vem com aquela capa de herói que a gente está acostumado a ver. Sabe a capa do Superman? Eu tô meio desatualizado dos heróis aí, pessoal. O herói que eu assisto é aquele da SBT, sabe? Como é que é? Capitão Man, que nível, né? Meu amigo. Mas enfim, Jesus, ele não vem com a capa do super-herói. Ele vem com a capa do servo humilde, tira ela diante dos seus discípulos, e o que ele pega? As ferramentas do herói do reino de Deus. Ele pega a toalha e pega a bacia e começa numa atitude
pedagógica também, a ensinar os seus discípulos a reproduzirem isso para os outros, para as outras gerações. Ele lava os pés dos seus discípulos. Como mestre ele teria esse direito de ter os seus pés lavados, porque ele era o mestre. Mas ele inverte a posição. Ele faz com que os seus discípulos se assentem no lugar de destaque e assume a posição do escravo e lava os pés dos seus discípulos. Aleluia. E ele vai dizer: pois eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. O grande herói nos legou o exemplo de heroísmo, queridos. E essa é a marca do seu reino. O maior é aquele que serve, amém? O reino de Deus não vem com visível aparência, como esperavam os fariseus. Não vem com visível aparência. A marca dos heróis do reino, dos heróis de ponta cabeça, sabe qual é? Que ele cresça e que eu diminua. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.